Salve tropinha, eu estou trazendo aqui um videozinho pra vocês insano, a nova série do canal Upando Minha Conta Secundária aqui como vocês podem ver, galera, essa voz aqui que eu tô fazendo, galera, é só pra dar uma introdução melhor no vídeo, né, essa voz robótica aí, não sei se é robótica ou mais grossa, mas como vocês entenderem aí, vocês podem escolher um outro tipo de voz, mas depois vou fazer um negócio pra uma enquete pra vocês escolherem qual voz eu coloco, beleza? Então, galera, essa série aqui nova, vou estar upando minha conta secundária aqui, DB Piccolo. Criei ela agora praticamente, né? Eu criei uma guildinha aqui, ó, Dark Sport. Seguindo aqui, tropa, eu vou deixar aqui pra ficar pegando sala, né? Eu vou tentar fazer um desafio de só eu pegar a sala, galera. Esse som de fundo aí, galera, não liga não, beleza? Então, galera, como vocês estão vendo aí, né, a câmera tá mais aproximada aí na cara do moleque, porque é como se ele estivesse falando com vocês, beleza? Então, não liguem não. Então, galera, vamos aqui, a gente vai ter que estar jogando aqui contra o squad, né? E é sem corte, hein, tropa. Vamos aqui começar contra o squad clássico. Sem corte, tropa. Como eu vou baixar um pouquinho minha voz aqui. Tropa, meu efeito tá, ultimamente, tropa, meu efeito tá horrível. Fui jogar um campeonato hoje, a gente ficou em segundo lugar e passando de fase. Acabou, né? Eu pensei em gravar, mano, mas depois eu pensei de novo, mano, não é melhor não. Talvez eu falei, começou a ficar ruim aí, não deu, mas o interessante agora é focar no vídeo, aqui. Pegar nossa G18, vamos botar esses carinha aqui, né? Pra não ficar perturbando. E vamos aqui do lado na CM500. Segue essa nova série aí, galera. Se vocês gostaram, deixa o like. Deixa no comentário se você quer novo vídeo. Tipo, mais vídeos dessa série que eu trago, mano. Vai ter uma meta de like. Se bater 10 likes nesse vídeo, tropa, eu trago a parte 2. Todo, tipo, o vídeo da série vai ter que bater uma meta de like pra trazer um novo episódio, beleza? Então essa meta de like aí é 10 likes, tropa. Confio em vocês são mitos, vocês conseguem. Ajuda aí o Mano Molde a pegar 10 likes. Eu tento aqui trazer a maior gameplay pra vocês. Meu jogo travando, mas eu tento, mano. O que importa é que eu tento. Porque eu tô jogando clássica, mano. Eu tô upando essa conta aqui. Eu sou obrigado a jogar clássico. Entendeu? Você viram agora dele, né? Eu morri aqui porque eu morri pro cara, eu morri pra safe. Ele tá salvando minha kill. Nem deu pra pegar minha kill. Acho que eu peguei minha kill aí, peguei. Eu assisti com o sombrão, né? E buia. Buiazão aqui. Calma, essa voz é muito. Eu acho que vocês estão gostando dessa voz, então. Se vocês gostam também, deixem nos comentários se vocês estão gostando dessa voz aí. Eu acho ela um pouco legal, né, cara? Então, como você pode ver, eu tô de Andrew. Andrew, um personagem que a perda de durabilidade do colete diminui em 2%, como ele está nível 1 a 2%. Olha aqui, tropa, o Ninja Emulador ainda tá em dia, hein? O Ninja Emulador ainda tá em dia, ó. O Ninja Emulador, eu não sei se tá certo, né, tropa? Quem sabe isso é o emulador, que eu escolhi dele. Eu gelei aqui. Por isso que o gelei aqui vai ser minha base, tá? Não tira uma cola no cara, né, tropa? Você não tira uma cola no cara. Ai, calma aí. Para, rila aquele kit. Vou colher lá. Toma 2,85, toma capão do IP. Olha que ele tá salvando lá, ele deu uma kitizada. É isso, tropa. Agora a gente vê evolução. Salvou minha kill, né, tropa? É isso mesmo, salvou minha kill. Já deve ter capado minha kill hoje, cara, mano. E agora, como vocês estão vendo aí, né, o ping 999. Isso é normal, tropa, normal.
Vou pegar essa nova dose aqui, só que eu tava brincando, né? Pegar um cogumelo aqui. Tropa, todos os vídeos dessa série vai ser com essa voz aqui, beleza? Só um aviso. Mas se vocês quiserem que troque, só vocês falam aí, mas enquanto vocês não pedirem pra trocar, eu vou continuar com essa vozinha aqui. Vozinha não, vozona na verdade. Eu vou aproveitar, jogou daquela lançadão da Loud, aquele delay de gel, né, básico. Ah não, pinei tudo. E eu peguei aqui 999 na troca. Gelei. É isso, minha tropa. Aí é briga. Aí é briga, né? Tô vendo a condição, né, tropa, do Pig. Isso aí que é um jogador caro. É, tropa, não liga pra essa musiquinha de fundo aí não, né, tropa? Essa musiquinha deve estar incomodando muito vocês. Vamos lá, Sabotag. Deixa eu dar um like aqui pra ver se ele se inspira. Vamos lá, ele contra um squad. Ele tem um... Só capa, então, você viu? Só capa. Eita. Só capa, mano. Não tem como não com esse cara não, mano. Olha isso, esse cara é um mito. É um mito. Morreu pra Giovanna Sopeitovski. Giovanna Sopeitovski. Não vou dar like porque ela é inimiga, né? Inimigo não merece like. E vamos agora pegar aqui. Vamos pegar 2 já aqui. MP5 e 2 já. Eu clicando pra comprar, não compro não já, né, tropa? Estamos aí. 999 mais. E não pego. Olha refazada. E agora pegou, né, tropa? Finalmente. Finalmente pegou no gelo, hein? Tentar fazer aquela movimentação e saber que vocês gostam. Ah, tropa, cadê pra comer aqui, tropa? Quer me lutear? E é isso, tropa, isso aí que é a vida, né? Isso que às vezes dá até vontade de parar de jogar, tropa. Não existia pra fracos. Não quero tirar. Eu vou jogar, tropa, eu vou jogar normal. Fingi que meu ping tava ruim lá aqui, ó. Também tô falando pra vocês escutando, né? Agora finalmente contou. Deixa eu contar uma aposta. Ah, não. Falei, tô tão sentindo que eu ia tomar uma aposta. Como sempre, né? Agora o Sombrão que tá vivo. Morreu pra safe. Tá some. Tropa, vamos jogar sério então, vamos improvisar, mas sempre quando eu começo a jogar sério, tropa, eu fico pior ainda como do que eu já tenho, né? Então, tenta jogar zoado, vou pegar uma famas daquela brincada. Não quero tirar de Neves. Ela é mãe da Tasha, acabou de se mudar pro prédio. Garota, você é a cara da saudade da minha pessoa. Eu sou Vanessa. Vanessa, você é a Vanessa? Você é dona desse salão? Ai, que legal! Poxa, por que você voltou de trabalhar no lugar?
de 600. É, tropa, vocês estão vendo aí que a gameplay é dentro da base. Isso aqui é gameplay, dentro da base. Tropa, com certeza deve ter caído aqui, né? Não, como tá contando aqui? Não caiu não. E tem uma tropa agora, já descemos aqui. Escutando um cheiro de inovador. Olha um carinha ali. Faz aquele gelinho do Elton, né? De base. Ó, o carinha ali, ó. Tropa, o negócio agora vai ser rushadão de famas. Que isso, tropa? Olha o teletransporte. Sou o Goku, tropa, Goku. É o Gokuzada. E tropa, mais uma vez aqui, eu tô jogando contra o porque o nível da conta, tropa, tá baixo, por isso não dá pra jogar ranqueada. Mas a partir do momento que já dá pra jogar ranqueada, eu vou começar a jogar ranqueada, beleza? Pela P90, hein, tropa? Quanto tempo que eu não jogo de P90? Tentando aqui dar aquela luteada, mas não luteada. Se vocês se vocês puderem me ajudar aí, tropa. Tipo, comentar no vídeo de canal assim, só pra eles poderem dar uma reagida, tropa, nos meus vídeos. Pra eles verem como é que é aqui. Eu tento trazer vídeo todo dia, tropa. Quando não dá pra fazer vídeo todo dia, é porque eu tô jogando camp ou eu tô, tipo, muito cansado, tropa. Porque recentemente foi meu aniversário, né, tropa? Vocês sabem, coisa de família, tive que viajar também. Isso que não deu pra gravar vídeo todo dia, mas aí, quando eu tiver meu tempo em vaga, tropa, eu trago um videozinho pra vocês. Morre. Como vocês se conheceram? Nós dois temos feito a gente da condicionada. A gente tava fazendo essas drogas aí, saindo do banheiro. É, tropa, perdemos aí. Historinha. A maior parte do tempo eu passei lagado, mas tô suave. O que importa é que eu consegui trazer um conteúdo legal aí pra vocês. Tropa, se a qualidade desse vídeo não ficou muito boa, tropa, porque eu... tipo... não deu pra postar, entendeu? Tipo... eu tô falando uma coisa que... se a qualidade não ficar ruim, não ficar boa, porque eu tô... ou o armazenamento não vai dar pra colocar o vídeo, entendeu? Então por isso que eu vou tentar editar meu máximo aqui pra ficar tão legal pra vocês. E tá, o último aviso aqui pra encerrar o vídeo. Os vídeos não estão saindo mais com intro porque eu perdi a intro. Como eu resetei meu celular, eu perdi minha intro, entendeu, tropa? Então é isso, tropa. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso ajuda muito. Valeu, tropinha. Fui! Hoje eu não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que é mal, mas é no mar. Então, tropa, eu vi, calma que o vídeo ainda não acabou. Tropa, vira esse mini highlight ali, tropa. Isso ali é só uma partezinha do próximo highlight que vai ter, né, tropa? Então é só um spoiler. Tropa, eu queria pedir uma coisa aqui pra vocês, tropa. Passa no canal do meu amigo aí, tropa. É Mafioso74, ele tem um sonho de crescer no YouTube, tropa. Ele grava vídeo aí quando ele pode, mano.
E meia-noite agora, tropa, é o aniversário dele, tropa. Então comenta lá no último vídeo dele, aniversário, e vim pelo modem. Tropa, o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo, tropa. Passa lá que ele é um mito. Então valeu, tropa. Feliz aniversário, Pedro. Valeu, falou e fui!